Olá a todos, especialmente a você que está aqui nos ouvindo. Hoje nós temos um dia especial. Nós vamos falar sobre o Julho Verde em alusão e conscientização ao câncer de cabeça e pescoço. E para esse motivo nós convidamos aqui duas grandes especialistas no tema, a doutora Lorena e a doutora Vivian, que vão conversar conosco sobre as experiências delas, sobre os pacientes e sobre a doença, sobre a vida após também o câncer de cabeça e pescoço. Sejam muito bem-vindas, doutora Lorena, doutora Vivian, e de pronto eu já deixo também aberto para vocês se apresentarem, se apresentar. Certo, eu me chamo Lorena, sou cirurgiã de cabeça e pescoço, formada no Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Foi onde iniciou a minha experiência na cabeça e pescoço, passei 3 anos lá. Estou de volta a João Pessoa já há 8 anos, atuei um pouco no Hospital Napoleão Laureano, hoje em dia estou na unidade oncológica do Hospital São Vicente de Paula e no Hospital Universitário de Campina Grande. Eu sou Vivian Lisboa, sou fonoaudióloga do Hospital Napoleão Laureano, da clínica também Oncovide da Estácio, certo? Estou há 16 anos no Hospital Laureano, sempre atuando com os pacientes com câncer. É minha área, sou especialista em oncologia multiprofissional e cuidados paliativos. E estamos aí na ativa. Muito bem, muito bem. Eu sou Tiago Lins Almeida, médico oncologista, também do Laureano, da Oncovida e professor universitário da UFPB. E hoje estou aqui ocupando o espaço que é do nosso amigo, Dr. Otávio, e vou tentar ser entrevistador no dia de hoje. Mas como o tema hoje é Julho Verde, a gente tem, as estatísticas do INCA nos posicionam mais de 700 mil novos casos de câncer só neste ano aqui no país. Então, a cada ano teríamos mais 700 mil novos casos. Como é que o câncer de cabeça e pescoço, doutora Lorena, se posiciona nessa estatística? E quais são os órgãos também que entram nesse mote de cabeça e pescoço? Porque nós temos tumores cerebrais, tumores de pele, que eles não são alusivos nessa campanha. Isso, eu vou falar um pouquinho então sobre a área de atuação da cirurgia de cabeça e pescoço, os principais sítios de câncer. As áreas neurológicas, no caso o cérebro, e a parte de medula, a parte neurológica, é de tratamento da especialidade da neurocirurgia. E nós tratamos todas as outras áreas: olho, nariz, fossas paranasais, cavidade oral, faringe, laringe, tireoide e alguns outros tumores no pescoço. Então, são esses os principais sítios de enfoque da gente. Em relação à estimativa de câncer, o INCA trouxe para a gente a previsão para 2023 dos cânceres de cabeça e pescoço, excluindo os cânceres de pele, de 39.550 novos casos. E, dentre esses casos, a gente está figurando com câncer de boca entre o quinto mais comum entre os homens e o câncer de tireoide como o quinto mais comum entre as mulheres. E se a gente for pegar câncer de pele, já que a área da cabeça e pescoço é a área mais acometida pelo câncer de pele, por ser a área mais exposta à incidência solar, a gente tem o câncer mais comum de todos, é na região do cabeça e pescoço, que é o câncer de pele. Então, a gente tem cânceres bem frequentes, mas tem uma especialidade pouco conhecida, às vezes até no próprio meio médico, e pouco divulgada sobre os sintomas, pouco divulgada sobre a prevenção. E é isso que a gente vem tentando trazer no Julho Verde nos últimos anos, essa divulgação, essa conscientização da população a respeito dos tumores da região do cabeça e pescoço. Excelente, excelente. A gente tem o Outubro Rosa, né, focado pela mastologia, o Novembro Azul, focado pela urologia, e agora o Julho Verde pela especialidade de cabeça e pescoço, focado na renoplase de cabeça e pescoço, mas focados todos no paciente, né? Como é que você tem esses dados, como é que nós temos esses dados aqui no estado da Paraíba e quais são os fatores de risco que a gente pode intervir para reduzir essa incidência do câncer? É uma pergunta muito comum, né? O oncologista ele pega o paciente, ele recebe o paciente depois do diagnóstico. Como é que a gente faz esse diagnóstico precoce? Isso. A gente, infelizmente, a realidade do nosso estado, principalmente quando a gente fala em saúde pública, é de receber os casos em estadiamento mais avançado, receber os casos com estadiamento 4, onde a gente tem uma chance de cura muito menor a oferecer esses pacientes. Se a gente, por outro lado, começar a fazer esse diagnóstico mais precoce, a gente consegue oferecer 80% a 90% de chance de cura na maioria dos cânceres da região do cabeça e pescoço. A nossa realidade, nosso dia a dia, é mais pegar os tumores avançados. Então, a gente chama a atenção para os principais sintomas, que seriam
Nódulos no pescoço, então um nódulo, um caroço, como as pessoas comumente chamam, que dure mais do que 30 dias, que continue aumentando, que não diminua durante esse tempo. Uma ferida na boca, uma mancha na boca, que também é uma afta, que não regrida nesses 30 dias. Uma rouquidão, que seja superior a 21 ou 30 dias, que também não melhore. Dificuldade para engolir, ou dor para engolir também. E lesões na pele, manchas, ulcerações na pele, e outros nódulos no pescoço, na região central ou na região lateral do pescoço, que após 30 dias não tenham regredido. Então, é sempre importante o paciente estar atento aos sinais. A população tem ficado mais atenta, tenho recebido mais pacientes atentos ao pescoço, aparecer um nódulo e se preocupar e procurar o especialista para fazer esse diagnóstico. Em resumo, é um autoexame, né, periódico, sim, do próprio paciente, e é muito mais inteligente a nossa parte a gente procurar o atendimento para que seja uma doença benigna, alguma alteração benigna, e caso seja maligno, o diagnóstico seja precoce, né? Exato. Nós conversamos um pouco até antes mesmo, falando um pouco sobre o HPV, né, e a vacinação do HPV. Nós temos patologias da área de cabeça e pescoço também relacionadas com HPV, e a vacinação hoje para o HPV contra câncer de colo uterino, que também vai combater o câncer de canal anal e também de cavidade oral, também é muito importante. E nós temos alterações também na região do cabeça e pescoço, que são nódulos que podem ser linfomas, né? Sim. Então esse cuidado, essa busca pelo especialista em cabeça e pescoço também é fundamental. O que é que você traz assim, experiência de tratamento dos pacientes? Quais são as modalidades de tratamento e também como é que ele consegue fazer a sua reabilitação? E aí já depois eu passo para a doutora Vivian falando sobre reabilitação, porque nós precisamos de voz para falar. Pronto, a gente diferencia um pouco os tumores. Tem os tumores do trato aéreo digestivo superior, que a gente fala, que é fossas nasais, boca, faringe, laringe. Que a maioria desses tumores, eles têm como principal causa de risco o tabagismo associado ao etilismo e como segunda principal causa de risco o HPV, que como a gente vinha comentando antes de iniciar, é uma causa que vem aumentando frequentemente. A gente ainda é um pouco pobre de estudos no Brasil em relação a isso. Nos Estados Unidos já vem se comprovando essa inversão, o HPV superando o tabagismo e o etilismo como causa de câncer de faringe, de laringe e boca. E evitar esses fatores são protetivos, né? Seriam fatores que evitariam que esses cânceres se desenvolvessem. E esqueci a outra pergunta. Eu aproveitar, você falou do cigarro. O cigarro eletrônico também? Sim, o vape também, apesar de não ter tantos estudos, mas vem se comprovando. A gente tem estudos sobre o narguilé. O narguilé aumenta bastante, potencialmente, o câncer também dessa região de faringe, laringe, pulmão também. E o vape, apesar de ainda não ter muitos estudos por ser uma situação recente, provavelmente demonstra que vai seguir essa mesma linha de fator de risco também para o câncer de cabeça e pescoço. Em relação ao tratamento, o tratamento, a gente separa um pouco câncer de pele e câncer de tireoide, quando a gente fala desse tratamento do câncer. O tireoide é muito frequente nas mulheres, né? Tireoide é bastante frequente nas mulheres. O tipo de câncer mais comum da tireoide, o tratamento, na maioria das vezes, é feito com cirurgia. Em alguns casos, é necessária a complementação com radioterapia. É um câncer que tem uma resposta muito boa ao tratamento, prognóstico muito bom, principalmente em pacientes jovens abaixo dos 55 anos. O câncer de pele vai depender da localização dele, mas normalmente a ressecção cirúrgica para os tipos de câncer de pele mais comum, que é o carcinoma base celular e o espinocelular, na maioria das vezes a cirurgia, em alguns casos a cirurgia associada a um esvaziamento ganglional, esvaziamento dos linfonodos, em alguns casos complementação com químio ou radioterapia. E nos cânceres do trato aéreo digestivo superior, como a gente estava falando, aí são as cirurgias que são um pouco mais mutiladoras às vezes, porque às vezes alteram a função e aí onde Vivian surge para nos salvar. Só me fala melhor o que é o trato superior, porque aí a população está nos ouvindo aqui. O trato aéreo digestivo superior, a parte de nariz, fossas nasais, boca, faringe e laringe, ou garganta, como é popularmente conhecida. Então, essa região, ela tem um tipo de tumor mais comum, tipo de câncer mais comum, que é normalmente causado pela associação de cigarro com a bebida, além do HPV.
Então, na maioria dos casos, o paciente chega para a gente com esse tumor, a gente vai localizar esse tumor, identificar a localização dele no exame físico, vai também buscar se esse tumor ele já se espalhou para outro sítio, além do sítio inicial, que é o que a gente chama de surgimento de metástases, seria aquele tumor inicial se localizar também em um sítio diferente do tumor primário, do tumor inicial. Então, a gente vai fazer essa localização, que a gente chama de estadiamento, que é dar a classificação do grau de invasão desse câncer. Posteriormente a isso, a gente avalia se há possibilidade de tratar com cirurgia esse tipo de câncer. E os casos que a gente não consegue tratar com cirurgia, a gente pode encaminhar para a quimio-radioterapia. Alguns sítios a gente até prefere a quimio-radioterapia porque a cirurgia é muito mutiladora, é uma cirurgia que vai afetar muitas funções do paciente que alteram a qualidade de vida, como a deglutição, como a fala ou a estética. Então, em alguns sítios a gente até prefere encaminhar para um tratamento de preservação daquele órgão com quimioterapia, radioterapia ou radioterapia isolada. E em alguns outros sítios onde a cirurgia não vai causar uma mutilação tão grande, ou a gente vai ter estatísticas comprovando que a cirurgia tem um índice maior de cura, a gente opta pela cirurgia. Mas essas 3 modalidades de tratamento, elas estão sempre envolvidas no tratamento dessa região. Cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Às vezes só cirurgia, às vezes cirurgia associada a quimio-rádio, às vezes quimio-rádio exclusiva, às vezes com cirurgia posterior de resgate, mas sempre essas 3 modalidades e sempre essa conversa da gente com o oncologista, com o radioterapeuta e com a equipe multiprofissional de reabilitação, que aí a gente traz para a Vivian. Eu falo muito que a gente fotografa o paciente, né? Se a doença é inicial, se ela é localmente avançada ou se ela está disseminada no corpo, para a gente decidir em equipe multidisciplinar. Eu tenho feito aqui um exercício, porque eu pergunto as coisas que às vezes a gente já sabe a resposta, então está sendo bem interessante essa experiência aqui. Vivian, qual é a experiência com esses pacientes de reabilitação, de tornar a vida ativa novamente após o diagnóstico e após o tratamento? A gente sabe que a voz é muito importante, a comunicação, a socialização, é um cuidado com qualidade para a vida desses pacientes. Primeiramente, o Julho Verde tem que estar ajudando a gente, porque a gente precisa primeiro a prevenção, essa conscientização com a população. Então, mais ou menos 60% dos pacientes já chega em estágio avançado. Então, quanto mais avançado, mais mutiladora é a cirurgia, pior a reabilitação. Então, tem mais função para trabalhar. O câncer de cabeça-pescoço, geralmente, ele atinge, em relação às funções, a parte de deglutição, voz, fala, mastigação. Isso altera a qualidade de vida do paciente. Então, a gente vem combatendo com isso e a cada dia chega paciente com um estágio mais avançado da doença, que aí precisa de uma cirurgia mutiladora. Então, fica bem difícil. E esse Julho Verde, a gente fala na população no geral, mas também são para os próprios profissionais de saúde. Sim. Porque chega paciente para a gente, certo? Que eu falo, por que você não procurou lá logo? E às vezes até procurou, entendeu? Mas o diagnóstico é errado, o tratamento é errado, não encaminha para o especialista. Né? Demorado, às vezes não consegue fazer um exame. Entendeu? E quando vem para a gente trabalha o fonoaudiólogo, a gente vai trabalhar desde o pré-operatório, certo? Do paciente, a gente vê qual vai ser a cirurgia, onde é que está localizado o tumor, a gente já sabe qual é a cirurgia e quais são as funções que está alterada. Então, eu já faço toda essa orientação com os pacientes e a gente faz a reabilitação propriamente dita após a cirurgia. Isso em qualquer modalidade do tratamento, tanto cirúrgico ou quando o paciente vai só para uma radioterapia, entendeu? Quando faz uma modalidade mais de preservação de órgãos. Então, altera muito. Então, é diferente de um paciente chegar com um estágio inicial, onde só fez uma glossectomia, ou uma glossectomia parcial, ou só fez uma biópsia que deu para preservar bastante, entendeu? De que vir uma glossectomia total, uma laringectomia total. E você faz a avaliação antes da cirurgia ou só após a cirurgia? Tem algum exame específico que você consiga avaliar a qualidade de deglutição dos pacientes? Certo, eu sempre gosto que o paciente venha antes da cirurgia, mas nem sempre é possível, certo? Por causa da demanda, o fluxo, às vezes não dá. Mas é o ideal, porque eu preciso ver as alterações que o paciente já tinha antes da cirurgia. Então, eu preciso, mas nem sempre isso, na dinâmica do dia a dia, não é possível. Então, a gente pega no pós-operatório, às vezes até o imediato mesmo, aí o paciente ainda em leito, ou então numa parte ambulatorial ou em consultório, tá? Então, a gente faz a avaliação
Se foi a primeira vez, vai fazer a primeira vez a avaliação, a gente vai ver qual é o tipo da cirurgia, eu vou saber qual é o tipo de avaliação que eu vou poder, porque nem todo paciente eu já posso começar fazendo teste de tal alimento, fazendo um exercício de voz, cada um tem específico de acordo com a cirurgia. E aí a gente vai fazer isso, vai ver, sempre buscando a qualidade de vida do paciente. Então, independente de como chega, a gente vamos reabilitar, buscar ao máximo a qualidade de vida. Mas é isso que a gente vem combatendo, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a minha reabilitação. Por isso que a gente está sempre ligado um com o outro, porque assim, a cirurgia, quanto maior, mais difícil vai ser a reabilitação e mais demorada. Eu vou pedir aqui a técnica para colocar um vídeo, que é um vídeo do coral dos pacientes laringectomizados, que você comanda, inclusive aqui no Hospital Napoleão Laureano, que é o nosso CACOM. São pacientes tratados, que foram submetidos à cirurgia, ou radioterapia e quimioterapia, e que você faz um belo trabalho de reabilitação e inclusão social, inclusive. Colocá-los de volta ativamente na sociedade. Então, nós temos um pequeno vídeo que mostra para a gente conseguir... Eu vou explicar um pouquinho sobre esses pacientes, certo? Eles são pacientes laringectomizado total, ou seja, eles chegaram com o tumor avançado, precisaram fazer uma cirurgia mais mutiladora, uma cirurgia onde retira toda a laringe e o paciente, ele perde por completo a voz laríngea. Essa voz que ele está acontecendo. Ele não consegue falar. Não. Ele não tem mais o arcabouço laríngeo para poder emitir o som.
cirurgiã, ela sutura a traqueia do paciente no pescoço. Então, o A nariz traqueostomia dele, é tudo definitiva. é definitivo. Então, aquele estoma que o pessoal vê às vezes, tem um buraquinho no pescoço, É porque o nosso movimento de fala é como se fosse uma bexiga, não é? Você tem um pito, vamos dizer, e você faz movimentos para sair a faz voz. movimento São as pregas vocais. Exato. Como não tem mais, aí eu vou reabilitar de 3 maneiras, certo? Temos a na laringectomia total, temos a laringe eletrônica, que eu não sei se muitos já tiveram oportunidade de ver, que é um aparelho que coloca, a gente articula e sai aquela voz robotizada. Temos a voz esofágica, que é aquela voz que a gente faz do arroto, como se estivesse arrotando, e a gente vai treinando essa voz. E também temos a prótese traqueosofágica, que é uma prótese que a cirurgiã coloca, certo? Entre a traqueiazinha e o esôfago, e a gente faz o exercício para o paciente conseguir falar. Então, o coral da gente, do laringectomizado, eu digo que é uma família. São quantos anos esse coral e são quantos integrantes? Olha, desde 2007 a gente começou com... primeiro não era nem um coral, eu digo que era um grupo de apoio. Sim. Então, depois eu vi a importância de tá ajudando o outro. Socialização também. Socialização. Então, é bem engraçado. Um sai, já vai resolver as coisas com o outro, parece uma família. Aí surgiu o interesse em relação à parte do canto. Então, vamos cantar. E aí eu consegui 2 fonoaudiólogos que são voluntários, que me ajudam na parte de coral, porque eu faço a parte de reabilitação e ajudo no coral, e ele faz a parte de maestra, a parte de organizar, e eu vou ajustando laringe eletrônica, voz esofágica, essa parte de reabilitação mesmo propriamente dita. Então, o coral atualmente tem 35 pacientes que são ativos, que vão mesmo, que frequentam o hospital. Eu faço o individual com cada caso específico, porque uns não conseguem falar com a voz esofágica, ou então eles vão para terapia individual, e toda sexta-feira a gente se junta para fazer o do grupo. E aí surgiu o coral. Eu já assisti várias vezes, né? Eu também fico... Eu sempre me emociono quando eu vejo o coral do... Eu acho que é um grande exemplo de reabilitação, de socialização, de inclusão também dos pacientes, porque não é fácil. A gente que trabalha com voz, com comunicação, ficarmos sem a voz, né, sem a comunicação entre a família, entre a sociedade, é muito difícil. Essa reabilitação é fantástica. São poucos corais no país, não é? São poucos, são poucos. E, assim, vale ressaltar que dentro do coral nós temos o apoio da psicologia, da fisioterapia e da nutrição. Então, a gente se reúne na sexta-feira, então a gente sempre tem a equipe, a gente sempre percebe um paciente que está mais precisando da psicóloga, e a gente faz esse trabalho multidisciplinar. Vocês cuidam da vida, né? Da vida, a jornada deles da com a jornada. reabilitação, isso é muito exemplar. E outra coisa, a gente também trabalha essa parte de prevenção, a gente também trabalha durante o tratamento. Um exemplo, certo? Então, eu estou no coral, eu percebo que esse paciente começou com a dor para engolir, que não está dentro do padrão esperado para a laringectomia total depois de um tempo de reabilitação. Então, a gente já faz o contato com o cirurgião de cabeça e pescoço para reavaliar, porque eu tenho um paciente que tem anos que está no coral, que não está fazendo mais nem aquele segmento, entendeu? Então, anos. Então, a gente também trabalha com essa atenção, a equipe multi. Isso multiplica, né? Porque ele vai multiplicar o cuidado na família dele, para onde ele passa. Exato. Ele que foi um paciente, tratou, teve essas sequelas também sequela. Da ausência de voz, então ele vai orientar também. Isso, e não vai orientar ninguém a CBG, fumar. que é uma grande apoiadora da campanha do Júlio Verde, é uma ONG que é feita por pacientes que fizeram laringectomia ou que foram tratados de câncer de boca e que hoje se organizaram numa ONG e atuam no cuidado, na prevenção, na luta por esse diagnóstico precoce e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. A CBG. A Associação de Câncer de Boca e Garganta. E a presidenta, ela é uma laringectomizada total, entendeu? E ela batalha muito, a gente conseguiu... E como é que a gente faz para participar? Como é que a gente divulga isso para a população contribuir também? Nós temos no site já, certo? Sim. Da CBG. Você entra no site da CBG e aí já aparece vários trabalhos dele, mostrando. A equipe é grande, entendeu? Um trabalho social bem interessante. Exato. O ano passado a gente teve um encontro, eu levei um laringectomizado para Brasília, pela CBG, para a gente poder ter essa reunião, esse encontro de cada laringectomizado dos estados, e assim a gente vai se juntando. A questão de legislação também, eles lutam junto com a sociedade, né? Tem a sociedade que faz a parte médica, a parte
organizacional e também de legislação, eles também atuam junto. Teve a questão da legislação da laringe eletrônica, que antigamente não era liberada pelo SUS, e é um aparelho que custa o quê? Uns 3 mil reais? 6 mil. 6 mil reais. 6. Então, a gente falando em saúde pública, 6 mil reais para os nossos pacientes é uma realidade bastante difícil. É caro para o indivíduo, mas para a sociedade, para a sociedade, mas para o paciente individualmente comprar se tornava caro. Então, muitos pacientes deixavam de ser reabilitados pela questão de não ter a condição financeira de comprar. Então, eles conseguiram, por lei, que fosse incluído no SUS, fosse liberado para os pacientes. Foi bem interessante. Incluíram na lei agora a questão do Julho Verde, um mês dedicado a esse combate. Então, a gente passa o mês todo trabalhando em todos os estados, é nacional, dando entrevista, fazendo aula, fazendo ação social, educativa, mutirão de cirurgia, às vezes mutirão de atendimento, para beneficiar a população com Nesse mês de julho, quais são as atividades dos hospitais que vocês trabalham? No Hospital Laureano, então o setor de fonoaudiologia está fazendo a orientação para todos os pacientes, inclusive os acompanhantes, certo? E também para a população, que a gente fique aberto em tirar todas as dúvidas que tiver e orientar como é o processo, caso sinta alguma coisa, uma rouquidão por mais de 15 dias, uma lesão que não cicatriza na boca, e aí a gente explica todo o processo para marcar uma consulta, como é que deve ser feito, e também estamos tendo palestras, certo? Então, a gente tem a palestra de sexta-feira vai ser de direitos do portador de câncer, um assistente social que vai ministrar. Vamos ter sobre lesão de boca com o doutor Felipe, Felipe Seixas, que é odontólogo, e vamos ter também sobre a parte de incidência do câncer de cabeça e pescoço com o oncologista, doutor Tiago Lenz. Então, deixa eu falar dos meus. Vou começar falando de Campina Grande, tá? Eu estou aqui em Campina Grande, lá no Hospital Universitário. A gente vai ter uma ação educativa com os alunos e residentes, uma aula sobre prevenção e sobre diagnóstico precoce, porque eu acho que é importante, eu venho falando sobre isso na sociedade ultimamente, é importante a mudança curricular também. O nosso currículo ele é muito pobre ainda nas temáticas da cabeça e pescoço. Então, o número de aulas na grade curricular é reduzido, tanto e para a odontologia também, que seria interessante os odontólogos também terem informação maior sobre câncer de boca, porque muitas vezes eles são os primeiros a ver o paciente, a ver uma lesão na boca e poder fazer uma biópsia ou mesmo encaminhar para a gente. Então, essa questão educativa é importante para a formação dos nossos futuros profissionais. Então, a gente vai fazer aula, fazer ação educativa, vai fazer um mutirão de cirurgias também. E aqui no Hospital São Vicente, a gente vai ter também aula, vai ter também um mutirão de cirurgias e vai ter uma ação na praia sobre câncer de pele, no domingo, dia 30. Muito bom. Eu também defendo muito isso. Eu acho que a mudança da sociedade ela passa pela educação, inclusive nas escolas primárias, para que seja por repetição. A gente tem que ter essa repetição do Julho Verde a cada ano, que entre na grade curricular para a gente consiga modificar de fato a saúde pública. Sim. Que isso vai incorporar conosco. Se o INCA traz uma incidência de 700 mil novos casos de ano, esse caso pode ser nós mesmos. Sim. Nós precisamos mudar essa realidade para que todos tenham, de fato, uma saúde mais coletiva e também um diagnóstico mais precoce. Queria agradecer demais vocês duas aqui pela presença, pelo bate-papo, e deixaria agora em aberto para que vocês pudessem mandar uma mensagem de prevenção também, de cuidado e também de otimismo, que às vezes o paciente já teve o diagnóstico, está em tratamento, para que vocês possam passar essa mensagem. Então, começo com você, Vivian. Então, nesse julho não é só o Julho Verde, certo? Então, essa prevenção, essa conscientização, eu quero que continue, certo? O ano todo, ficar bem atento. Então, a população toda sentiu algo, procure. Não fique, em caso de um câncer, tudo, não fique preocupado. Hoje em dia, os protocolos, o tratamento é totalmente diferente. Então, por isso que a gente está brigando tanto pela a prevenção, a conscientização, procurar o mais rápido possível. E aí, ter uma melhor qualidade de vida. Então, é isso. Não ter medo do câncer, certo? Então, assim que perceber algo, procure o atendimento, procure uma ajuda, tá? E não ter medo. Caso tenha o resultado positivo de um câncer, não ficar preocupado, fazer todo o tratamento que o médico manda e fazer a reabilitação, que temos a taxa muito alta de sucesso. Muito bem. Bom, eu quero falar sobre 2 pontos. Primeiro, sobre a prevenção, sobre os principais fatores que a gente pode prevenir, que é evitar o tabagismo, seja de qual forma for, cigarro tradicional, cigarro de palha, fumo de rolo,
vape, narguilé, qualquer tipo de tabagismo, o etilismo também, e também a prevenção do HPV. Eu sempre costumo falar nas entrevistas e nas aulas, e às vezes os alunos ficam com a cara espantada para mim, sobre a prevenção do HPV, inclusive no sexo oral. O uso de preservativo, inclusive no sexo oral, ele é importante na prevenção do HPV. Hoje em dia a gente também tem a vacinação disponível pelo Sistema Único de Saúde, que já vem comprovando que é comprovada a diminuição do câncer de colo do útero e também dos cânceres de cabeça e pescoço. Em relação ao câncer de pele, evitar o sol nos horários de pico da incidência solar e, quando for necessário, fazer a fotoproteção adequada. Hoje em dia a gente tem disponível várias maneiras de fotoproteção. Hoje tem roupa, tem chapéu, camisa, protetor solar, então, e tem acesso disponível e fácil para todo mundo. Em relação ao diagnóstico precoce, para todo mundo ficar atento, a gente está sempre examinando seu corpo, sempre de olho, não precisa ser neurótico, mas é preciso estar atento. Então, um caroço no pescoço que aparece e não some depois de 30 dias, uma rouquidão que permanece acima de 30 dias, uma mancha ou uma ferida ou uma afta na boca também que não desaparece, é um motivo para procurar um profissional de saúde, mesmo que não consiga ir direto ao especialista, procura atenção básica, que o médico vai fazer uma avaliação inicial e, se for necessário, ele encaminha ao especialista para dar o tratamento adequado. Concordo com a fala de Vivian também em relação à questão do tratamento. Hoje em dia a gente tem bastante recursos terapêuticos para tratar os tipos de câncer, então não precisa se desesperar, é procurar o tratamento e a gente tem bons índices de cura para oferecer. Quanto mais precoce esse diagnóstico, maior a chance de cura que a gente tem para oferecer. Muito bom, excelente. Hoje no Diga falamos sobre o Julho Verde, mensagem passada, falamos sobre prevenção, diagnóstico precoce, fatores de risco, tratamento, reabilitação e falamos também sobre sobrevida com qualidade de vida e até reabilitação com coral dos pacientes laringectomizados do Hospital Napoleão Laureano. Então fica aqui meus agradecimentos, essas duas experts aqui na área de cabeça e pescoço, de reabilitação. E para todos vocês, um grande abraço e até o próximo momento junto conosco. Muito obrigado, meninas. Obrigada. Obrigada.